O primeiro alerta às autoridades locais não veio de uma equipe de buscas nem das forças de segurança. Veio de um transeunte, um civil que não tinha qualquer envolvimento oficial nos esforços de busca. Esse indivíduo havia notado algo incomum, até perturbador, perto da borda de uma propriedade isolada, escondida longe das estradas principais. Em questão de horas, delegados do xerife foram enviados ao local. Cada movimento era deliberado, guiado por protocolos padrão projetados para evitar a contaminação de qualquer coisa que pudesse se mostrar crucial para a investigação. À medida que a equipe avançava mais fundo na área isolada e realizava um exame mais minucioso do local, fizeram uma descoberta arrepiante. O silêncio pairou sobre a equipe enquanto a realidade do que haviam encontrado começava a se impor. Embora a identificação formal ainda não tivesse sido feita, a crença crescente de que a vítima poderia ser Maddie lançou uma sombra pesada sobre todos os presentes. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, neste documentário, vamos analisar fotos reais e mergulhar na verdadeira história de Maddie Kingsbury, que nasceu em 1º de junho de 1996, em Minnesota, Estados Unidos. Maddie era, sob todos os aspectos, uma jovem brilhante e compassiva, cuja vida era tecida pelo laço estreito de sua família, pela devoção aos seus 2 filhos e pelas rotinas movimentadas de uma pequena cidade situada ao longo das vias fluviais ondulantes do sudeste de Minnesota. Ela nasceu em uma família que valorizava o calor humano e a conexão, e desde muito cedo Maddie demonstrou uma sensibilidade notável em relação aos outros. Amigos recordavam que ela nunca hesitava em ser a primeira a ajudar quando alguém estava passando por dificuldades, fosse um colega que precisava de orientação em uma tarefa difícil ou um vizinho lidando com uma emergência. Seus professores observavam consistentemente o quanto ela era engajada nos estudos, descrevendo-a como igualmente curiosa e atenciosa, uma combinação rara que lhe permitia se destacar não apenas academicamente, mas também socialmente, criando laços duradouros com as pessoas ao seu redor. Crescer em Winona significava estar cercada por grandes escarpas, rios sinuosos e uma comunidade moldada por uma mistura de herança agrícola e indústrias locais. Nesse ambiente, Maddie desenvolveu um amor pela natureza, frequentemente fazendo caminhadas panorâmicas ou trilhas rápidas nos fins de semana com amigos e familiares. À medida que atravessava a adolescência, o círculo de amizades de Maddie se expandia, e ela lidava com os desafios típicos da juventude com uma combinação de humor e resiliência. Embora não fosse alguém que buscasse chamar atenção, possuía uma confiança tranquila que se manifestava em seu sorriso gentil e em sua disposição para ouvir quando as pessoas precisavam conversar. Muitos de seus amigos mais próximos refletiriam mais tarde sobre esse calor humano como uma das características marcantes que a tornavam impossível de esquecer. Após concluir o ensino médio, ela direcionou sua curiosidade natural sobre o corpo humano para estudos que eventualmente abririam portas em uma área médica ou relacionada à saúde. Ao longo dos anos, enquanto equilibrava suas responsabilidades, Maddie também construiu uma vida pessoal centrada nas pessoas que mais importavam para ela. Nas fotos, ela aparecia com um sorriso suave, os olhos refletindo uma mistura de calor e determinação que cativava quem as via. Era nesses momentos cotidianos que ela cultivava uma sensação de estabilidade e calma, especialmente depois de se tornar mãe. Por volta dos 20 e poucos anos, Maddie criava 2 filhos, o que naturalmente mudou suas prioridades de maneira profunda. Seus dias começavam cedo, quando ela se levantava com dedicação para preparar o café da manhã, arrumar as lancheiras e garantir que seus filhos tivessem tudo o que precisavam para o dia que começava. Nos fins de semana, era comum vê-la resolvendo tarefas com eles, encontrando tempo para uma tarde em um parque local ou lendo histórias antes de dormir, antes de colocá-los na cama à noite. Embora a maternidade exigisse grande parte de sua energia, ela também reservava espaço para pequenos momentos de felicidade vindos de interesses pessoais. À medida que seus filhos cresciam, seu compromisso em oferecer a eles tanto estabilidade quanto estímulo tornava-se ainda mais evidente. Ela falava sobre o futuro deles e sobre o que o mundo poderia reservar, incentivando gentilmente a curiosidade precoce e as boas maneiras.
As pessoas mais próximas de Maddie notavam que a maternidade lhe trouxe um novo senso de foco e que, mesmo em momentos de estresse, ela se portava com serenidade e um desejo inabalável de fazer o melhor por sua família. Embora valorizasse seu papel como mãe, ela também reconhecia a importância de manter-se conectada às próprias aspirações. Falava sobre buscar possíveis avanços na carreira, talvez se matricular em treinamentos mais especializados ou assumir mais responsabilidades no trabalho que lhe permitissem aprimorar sua experiência. Ainda assim, a vida em uma cidade pequena como Winona nem sempre é tranquila, e Maddie viveu sua parcela de frustrações e decepções, embora raramente as compartilhasse publicamente. O equilíbrio entre as exigências do trabalho, a criação dos filhos e a vida pessoal inevitavelmente levava a momentos ocasionais de se sentir sobrecarregada. Em uma manhã de sexta-feira, que começou como algo aparentemente comum, no fim de março, o dia de Maddie Kingsbury se desenrolou com o ritmo eficiente que caracterizava grande parte de sua vida. Ela acordou cedo, preparou as coisas das crianças para a creche e trocou mensagens leves com amigos sobre planos para o fim de semana. Ela precisava deixar os pequenos e depois seguir para o trabalho. Mas à medida que as horas do meio-dia se aproximavam, uma sensação inquietante começou a tomar conta das pessoas mais próximas a ela. Normalmente, Maddie mantinha contato por mensagens, às vezes um recado curto sobre um compromisso futuro ou um lembrete sobre horários de busca. No entanto, naquele dia específico, seu telefone ficou em silêncio. As horas passaram lentamente e familiares preocupados tentaram ligar, mas o telefone ia direto para a caixa postal ou simplesmente não tocava. Em questão de instantes, rotinas que sempre pareceram reconfortantes e previsíveis passaram a assumir um tom sombrio. Algo estava errado. Amigos que mantinham contato frequente perceberam o fim abrupto das conversas animadas que costumavam trocar. E naquela noite, a ansiedade entre seus entes queridos era palpável. Alguns entraram em contato uns com os outros, na esperança de que houvesse uma explicação simples. Talvez ela tivesse perdido o telefone ou estivesse presa em uma reunião inesperada no trabalho. Mas à medida que a noite avançava e ninguém tinha notícias dela, a preocupação se transformou em um medo persistente de que algo muito mais grave pudesse ter acontecido. Na manhã seguinte, familiares e amigos próximos se reuniram, trocando teorias, refazendo seus últimos passos conhecidos e fazendo ligações desesperadas para hospitais locais, caso tivesse ocorrido algum tipo de acidente. Ninguém conseguia se lembrar de um momento em que Maddie tivesse desaparecido completamente sem avisar alguém para onde estava indo, especialmente considerando as responsabilidades que tinha como mãe. Foi exatamente esse vínculo materno e sua natureza confiável que tornaram sua ausência repentina tão perturbadora. Onde ela poderia estar? Com a voz trêmula, um de seus parentes finalmente fez a ligação para as autoridades, registrando seu desaparecimento. As horas seguintes foram marcadas por uma intensa movimentação, à medida que as autoridades locais reuniam informações preliminares, examinando qualquer pista que pudesse lançar luz sobre seu paradeiro. Policiais chegaram à casa de Maddie, um lugar normalmente preenchido pelo riso das crianças e pelo som reconfortante da vida cotidiana, apenas para encontrá-lo estranhamente silencioso. Nada parecia ter sido revirado. Não havia sinais evidentes de arrombamento. Mas também não havia indícios de uma viagem planejada. Nenhuma mala pronta, nenhum bilhete deixado para trás. O carro de Maddie estava na garagem, sua bolsa dentro de casa. Seu celular não respondia, e logo ficou claro que ela não havia levado a carteira nem outros itens essenciais. Os investigadores observaram cuidadosamente os pertences das crianças, organizados com capricho, a lista de compras pela metade sobre o balcão da cozinha e outros sinais que sugeriam que um dia comum havia sido interrompido abruptamente. Em 1 ou 2 dias, a notícia do desaparecimento de Maddie começou a se espalhar por Winona. Embora a comunidade não fosse estranha às dificuldades da vida, a ideia de que uma jovem mãe vibrante pudesse desaparecer sem explicação atingiu um ponto especialmente doloroso entre os moradores. Publicações nas redes sociais se multiplicaram, pedindo que todos ficassem atentos a qualquer sinal dela, fosse na cidade ou nas áreas rurais ao redor. Cidadãos preocupados imprimiram panfletos com sua fotografia, distribuindo-os em comércios locais, postos de gasolina e murais de bairros. Nos primeiros dias, havia a esperança de que ela simplesmente tivesse se afastado,
talvez precisando de um tempo ou lidando com uma crise pessoal. Mas, à medida que mais tempo passava, esse otimismo começava a se apagar. A ideia de Maddie deixar voluntariamente seus filhos para trás parecia inconcebível. Ainda assim, seu círculo de amigos se recusava a ceder imediatamente aos piores cenários. Eles organizaram pequenos grupos de busca, coordenando-se com as autoridades locais. Alguns vasculharam as estradas de entrada e saída da cidade, enquanto outros verificaram trilhas e parques locais que ela costumava frequentar. Enquanto isso, os policiais começaram a reunir quaisquer rastros digitais que pudessem ajudar. Registros telefônicos, extratos bancários e até um cronograma do uso de suas redes sociais. Os agentes questionaram vizinhos sobre a última vez que a tinham visto. Havia algum carro suspeito estacionado nas proximidades? Alguma visita incomum no bairro naquela manhã? Pouco a pouco, cada conversa acrescentava uma pequena peça ao quebra-cabeça, mas ele continuava dolorosamente incompleto. As autoridades mobilizaram voluntários, que atenderam ao chamado em números impressionantes. Pessoas de cidades vizinhas, algumas das quais nunca haviam conhecido Maddie, juntaram-se às buscas. O terreno de Winona, com sua mistura de áreas urbanas e regiões rurais mais remotas, tornava a busca desafiadora e demorada. Grupos com lanternas e coletes refletivos se espalharam por trilhas locais e pelas margens do rio. As forças de segurança montaram um centro de coordenação, mapeando rotas de busca que cobririam sistematicamente a região. Membros da comunidade usaram as redes sociais para organizar pontos de encontro, compartilhar informações e publicar atualizações sobre onde haviam procurado e o que haviam encontrado. Embora algumas pistas surgissem aqui e ali, alguém achou que tinha visto uma mulher com a descrição de Maddie em uma área de descanso fora da cidade. Outro tinha certeza de tê-la visto perto de um supermercado local. Nenhuma dessas dicas se confirmou. Um sentimento crescente de frustração se instalava cada vez que mais uma pista terminava em um beco sem saída. Durante tudo isso, a família de Maddie fez apelos públicos por seu retorno em segurança. Eles se posicionaram diante das câmeras de televisão, com vozes carregadas de desespero e amor inabalável. A dor era visível em seus olhos, mas também havia uma corrente de fé persistente de que Maddie voltaria para casa. Eles pediam que qualquer pessoa com informações se manifestasse, por mais insignificantes que essas informações pudessem parecer. Para muitos, os pedidos da família acrescentaram uma dimensão profundamente humana à tragédia. Não se tratava apenas de uma manchete. Era uma mãe, uma filha, uma amiga. Cada dia trazia uma nova onda de preocupação. As crianças continuavam perguntando pela mãe, e a família só podia oferecer garantias de que todos estavam fazendo o máximo possível para trazê-la de volta. Em segundo plano, os investigadores montavam silenciosamente uma linha do tempo das últimas horas conhecidas de Maddie. Eles confirmaram que ela havia deixado seus filhos na creche naquela manhã, falado com um colega de trabalho por telefone, e que possivelmente havia retornado para casa por um breve intervalo. Mas depois desse ponto, a narrativa tornou-se nebulosa. Alguns vizinhos relataram ter ouvido o barulho de uma porta de carro se fechando por volta do meio da manhã. Outros não notaram nada fora do comum. As imagens de câmeras de vigilância das ruas próximas eram escassas, e nada conclusivo apareceu em câmeras de tráfego ou sistemas de segurança locais. O Departamento de Polícia Local buscou ajuda das autoridades estaduais, na esperança de que recursos especializados, como buscas aéreas ou perícia digital avançada, pudessem levar a um avanço no caso. Helicópteros sobrevoaram áreas de mata densa, difíceis de percorrer a pé, com potentes holofotes varrendo tanto as linhas das árvores quanto os campos abertos. Apesar desses esforços consideráveis, dia após dia terminava com a constatação sombria de que ainda não estavam mais perto de encontrar Maddie. Enquanto a face pública da investigação demonstrava uma determinação inabalável, nos bastidores os agentes admitiam a dificuldade da situação. Este não era um caso com pistas fáceis, como transações suspeitas em cartões bancários ou sinais de celular vindos de uma cidade distante. Em vez disso, parecia ser um desaparecimento sem qualquer rastro claro. Em uma comunidade unida como Winona, para muitos era inconcebível que alguém pudesse simplesmente desaparecer de forma tão completa. As tensões aumentaram, especialmente nas redes sociais, onde rumores e especulações se multiplicaram.
Alguns comentaristas online compartilharam teorias sobre crime, apontando suspeitas para pessoas próximas a Maddie. Outros questionaram se ela teria planejado o próprio desaparecimento, embora aqueles que a conheciam rejeitassem veementemente essa ideia, citando seus laços profundos com os filhos e sua vida profissional estável. Em meio a esse turbilhão digital, as autoridades locais pediram contenção, alertando contra teorias justiceiras e acusações públicas. Enfatizaram que investigações reais exigem paciência, uma análise cuidadosa das evidências e respeito ao devido processo legal. A comunidade respondeu em grande parte, apoiando a família e continuando a se voluntariar nas buscas. Cada dia terminava com reuniões de balanço em grupo, nas quais os voluntários relatavam quais setores específicos haviam sido vasculhados e quais itens haviam sido encontrados. Um sapato perdido, um suéter descartado, um pedaço de plástico que poderia ter vindo de uma capa de celular. Na maioria dos casos, esses objetos não tinham ligação com Maddie, mas os participantes da busca se agarravam à tênue esperança de que estavam se aproximando. Ainda assim, o desgaste de todos os envolvidos era evidente. Após semanas de buscas infrutíferas, a angústia em torno do desaparecimento de Maddie Kingsbury continuava a se espalhar pela comunidade como uma névoa lenta e pesada. Voluntários que antes compareciam em massa todas as manhãs passaram a lutar contra o cansaço, mas persistiam, movidos pela determinação de trazer algum encerramento para a família dela. As forças de segurança mantinham uma presença constante em Winona e nas áreas rurais ao redor, reavaliando sistematicamente quaisquer pistas que pudessem ter passado despercebidas. A essa altura, cada trilha arborizada, cada prédio abandonado e cada conjunto de terras agrícolas já havia sido examinado pelo menos uma vez, se não, várias. Rumores e teorias continuavam a circular em segundo plano. Alguns especulavam que Maddie pudesse ter viajado para muito além da região local. Outros cochichavam sobre a possibilidade de um crime, embora nenhuma evidência concreta tivesse surgido para confirmar tal teoria. Para seus entes queridos, cada dia que passava aumentava o medo de que talvez nunca encontrassem respostas. Ainda assim, em questão de semanas, uma descoberta veio à tona em um local que muitos haviam apenas revisado superficialmente. Um canto tranquilo do condado de Fillmore, marcado por uma densa cobertura de árvores e estradas secundárias sinuosas. Para os investigadores que atenderam à ocorrência, o local era um testemunho sombrio de como uma vida podia ser facilmente escondida da vista. As autoridades locais haviam sido alertadas inicialmente por um transeunte, alguém que nem sequer fazia parte de uma equipe de busca organizada, mas que havia se aventurado fora dos caminhos habituais por motivos pessoais. A pessoa notou algo perturbador perto da borda de uma propriedade isolada. A princípio, descartou a possibilidade como resultado de enxurradas causadas por tempestades ou atividade de animais. Ainda assim, uma intuição persistente a levou a observar mais de perto. Reconhecendo que aquilo poderia estar relacionado ao caso de Maddie, ou talvez a outra situação de pessoa desaparecida, entrou em contato imediatamente com o escritório do xerife local. Em poucas horas, delegados uniformizados chegaram ao local, acompanhados por especialistas em cena de crime, que estabeleceram um amplo perímetro para preservar possíveis evidências. Embora a área em si não fosse extensa, a copa fechada das árvores lançava uma penumbra constante sobre o local. O silêncio da floresta era quebrado apenas por conversas abafadas entre os agentes da lei, pelos bips dos equipamentos forenses e pelo canto ocasional da vida selvagem perturbada pela intrusão humana. Nos momentos iniciais, não havia certeza sobre quem poderia estar ali. Mas um clima solene se abateu sobre os participantes da busca, como se todos se preparassem coletivamente para o que poderiam encontrar. De forma metódica, os técnicos da cena do crime começaram a remover camadas de folhagem e vegetação, guiados por protocolos estabelecidos para minimizar o risco de contaminação de evidências vitais. Não demorou para que fizessem uma identificação preliminar de que aquele era, de fato, um local potencialmente relevante. À medida que avançavam mais fundo e examinavam a cena com maior atenção, descobriram uma pessoa. A reação foi imediata e profundamente impactante. Rostos antes marcados por uma concentração determinada, agora carregavam o peso da tristeza. Mesmo sem identificação formal,
A possibilidade de que fosse Maddie abalou profundamente todos os presentes. Os agentes chamaram unidades ainda mais especializadas, incluindo antropólogos forenses, para lidar com a tarefa sensível com o máximo de cuidado e respeito. A área foi isolada de forma ainda mais rigorosa, mantendo o círculo de pessoal autorizado o mais restrito possível, tanto por respeito à vítima quanto para garantir uma investigação livre de contaminação. A notícia se espalhou rapidamente de que uma pessoa havia sido encontrada perto da divisa do condado de Winona. A informação circulou não apenas entre os canais das forças de segurança, mas também nas redes sociais, onde moradores locais que acompanhavam a história de Maddie desde o início se apegaram a esse novo desdobramento. Cidadãos preocupados, divididos entre o medo e a esperança, inundaram a linha oficial de denúncias com perguntas e ofertas de ajuda. O refrão geral era assustadoramente consistente. Por favor, que não seja ela. Mas e se for, pelo menos a família poderá ter respostas. Repórteres locais, bem cientes do interesse do público, mantiveram uma distância respeitosa da cena, mas forneceram atualizações cautelosas. Restos humanos foram descobertos em uma área remota, e as autoridades estão trabalhando para confirmar a identidade. Por trás dessas declarações medidas, havia uma tensão não dita. Aquela era possivelmente a pista mais significativa de todo o caso. Todos reconheciam que uma identificação formal poderia alterar para sempre a narrativa que até então havia sido marcada por preocupação e especulação. As equipes forenses trabalharam meticulosamente. Sob a luz filtrada que penetrava a copa das árvores, fotografaram, catalogaram e recolheram tudo o que estava nas imediações. Peças de roupa que pudessem ter resistido ao tempo, fragmentos de objetos pessoais, até mesmo amostras de solo para análise posterior. Cada item era colocado em um recipiente lacrado, rotulado com dados precisos de localização e enviado para testes laboratoriais. O processo era lento e deliberado, em contraste marcante com as buscas frenéticas das semanas anteriores. Os investigadores sabiam que um único descuido ali poderia comprometer a integridade de todo o caso. Também sabiam que a família estava suspensa à beira da incerteza, desesperada por uma confirmação final ou por uma negação. Embora a maior parte do público visse apenas alguns breves trechos de notícias resumindo esses procedimentos, a gravidade da situação era profundamente sentida por qualquer pessoa que pisasse naquele pedaço de terra isolado. Depois que evidências suficientes foram coletadas no local, os restos mortais foram respeitosamente transportados para o Instituto Médico Legal, onde passariam por um processo minucioso de identificação. Especialistas em patologia forense e odontologia forense foram consultados. Registros dentários, amostras de DNA e outros marcadores biográficos seriam eventualmente usados para determinar a identidade da vítima com o máximo de certeza possível. Durante os dias necessários para essa realização desses testes, a tensão aumentou em Winona e além. Pessoas se reuniam em pequenos grupos em lanchonetes locais, sussurrando em tons baixos sobre o local da descoberta. Familiares, amigos próximos e voluntários da comunidade que haviam dedicado seus corações às buscas tentavam manter a compostura, enquanto, em particular, se preparavam para o desfecho mais provável. Se aquelas evidências pertencessem a Maddie, significaria um fim trágico para a esperança, mantida por semanas, de que ela ainda pudesse estar viva em algum lugar. Se, por outro lado, as evidências pertencessem a outra pessoa, isso significaria que a cidade continuaria sem resposta sobre o que havia acontecido com ela, voltando à estaca zero. Um destino quase tão angustiante quanto o primeiro. Durante esse período intermediário, as autoridades divulgaram comunicados cautelosos, evitando especulações. Informaram a comunidade que, embora uma descoberta tivesse sido feita, a identificação oficial ainda estava pendente. Essa cautela contida dizia muito. Poucos acreditavam que medidas tão extensas estariam sendo tomadas se não houvesse fortes indícios de ligação com Maddie. A pedido da família, membros do público mantiveram distância respeitosa do local e evitaram sobrecarregar as redes sociais com alegações não verificadas. Ainda assim, a conversa era impossível de conter completamente. Algumas discussões online avançaram para teorias sobre quem poderia ter sido responsável por deixar Maddie em um local tão remoto. Outros questionaram quão minuciosa havia sido a busca original naquela área, ou por que as evidências só haviam sido descobertas semanas após seu desaparecimento.
Teorias da conspiração floresceram, como frequentemente acontece em casos de pessoas desaparecidas de grande repercussão. Mas as autoridades locais continuaram a pedir que todos permitissem que o processo investigativo seguisse seu curso sem interferências. Pouco mais de uma semana após a descoberta, o Instituto Médico Legal divulgou uma identificação preliminar. Era, de fato, Maddie Kingsbury. Embora exames forenses adicionais ainda fossem necessários para determinar como isso aconteceu e se alguma evidência adicional poderia ser recuperada da cena do crime, um fato devastador já havia se tornado público. A mãe desaparecida, cujo rosto se transformou em símbolo de luto em Winona, não voltaria para casa. A notícia se espalhou pela cidade em uma onda de tristeza e aceitação relutante. Aqueles que acreditavam firmemente em seu retorno em segurança sentiram o choque da realidade. Amigos e familiares ofereceram mensagens públicas e privadas de condolências, lembrando os aspectos luminosos da vida de Maddie, sua dedicação, seu carinho, seu futuro promissor, enquanto lutavam para compreender a dimensão dessa perda. Em uma coletiva de imprensa oficial, o chefe de polícia se colocou atrás de um púlpito com o coração pesado, expressando os sentimentos que haviam permeado a corporação desde o primeiro dia da investigação. Confirmar a identidade de Maddie, observou ele, trouxe um senso de encerramento para uma pergunta urgente, mas também acendeu uma nova determinação de descobrir o que realmente aconteceu. O chefe se recusou a fornecer detalhes específicos sobre a causa e as circunstâncias da morte, citando a investigação em andamento e o respeito devido à família de Maddie. Enquanto isso, o promotor do distrito indicou que esse caso havia sido uma prioridade máxima desde o início e que agora, com a descoberta dela, a urgência de identificar possíveis responsáveis era ainda maior. No rastro da descoberta sombria que confirmou o destino de Maddie Kingsbury, a investigação mudou de foco com urgência renovada para identificar quem era responsável e quem havia ocultado tudo de maneira tão deliberada. Embora o público, e até mesmo alguns membros das forças de segurança, tivesse alimentado suspeitas iniciais, nenhuma peça isolada de evidência era, a princípio, forte o bastante para provocar uma prisão imediata. Ainda assim, conforme especialistas forenses reuniam os achados da cena no condado de Fillmore, os investigadores também voltaram a atenção para pessoas que conheciam Maddie de forma íntima. Entre elas, Adam Fravel, o pai de seus filhos, e, segundo relatos, a última pessoa a vê-la com vida passou a ser observado com escrutínio intensificado. Nos primeiros estágios da busca, Adam havia demonstrado publicamente preocupação com o bem-estar de Maddie, mas certos aspectos de seu comportamento levantaram perguntas silenciosas e persistentes entre as autoridades. Alguns vizinhos lembraram comentários inconsistentes que ele teria feito sobre o dia do desaparecimento dela, enquanto outros notaram uma tensão em sua postura que parecia mais defensiva do que simplesmente abalada pela dor. Ainda assim, as autoridades evitaram conclusões precipitadas, cientes de que um pressentimento ou uma suspeita não era o mesmo que prova. Depois que os restos mortais de Maddie foram identificados, porém, os agentes obtiveram mandados para coletar dados digitais abrangentes, desde registros de comunicação telefônica até trocas de e-mails, bem como para conduzir uma análise forense completa da residência compartilhada e de quaisquer veículos associados a ele. Nesse processo, eles encontraram uma grande quantidade de mensagens de texto que sugeriam desentendimentos crescentes nas semanas que antecederam o desaparecimento dela, alguns envolvendo finanças, outros tocando na deterioração da confiança no relacionamento. Mais decisivo ainda, registros de localização do telefone desenharam um padrão difícil de explicar de forma inocente. O aparelho de Adam parecia permanecer nas proximidades da propriedade no condado de Fillmore no período crítico em que se acreditava que Maddie estivesse ali. Além disso, o carro que ele dirigia regularmente apresentou traços microscópicos de evidências que analistas forenses suspeitavam ser compatíveis com o local onde os restos mortais de Maddie foram finalmente encontrados. Embora os detalhes tenham permanecido em grande parte confidenciais no início, espalhou-se a notícia de que os investigadores haviam reunido um caso circunstancial substancial. Isso alimentou uma onda de especulação online e em círculos locais, e a cidade de Winona parecia prender a respiração nos dias que antecederam qualquer anúncio formal de acusações. O público,
ainda abalado pelo choque de ter confirmado o destino de Maddie, passou a exigir responsabilização, e muitos expressaram alarme diante da ideia de que alguém em quem ela havia confiado pudesse estar implicado em sua morte. Durante coletivas de imprensa, o chefe de polícia reconheceu o equilíbrio delicado entre preservar a integridade da investigação e responder aos apelos urgentes da comunidade por informações. A virada que muitos aguardavam veio quando as autoridades oficialmente nomearam Adam Fravel como pessoa de interesse e, em seguida, em um curto intervalo, efetuaram sua prisão. Um silêncio pesado se espalhou pela cidade quando os agentes o conduziram algemado. Uma imagem marcante que confirmou as suspeitas que vinham fervilhando havia semanas. Oficialmente, ele foi acusado de homicídio em segundo grau, um passo que as autoridades tomaram com base nas evidências que tinham em mãos naquele momento. O promotor do distrito, em uma declaração cuidadosamente redigida, observou que a acusação poderia ser elevada dependendo dos resultados finais das análises forenses e de provas adicionais testemunhais. Nos dias seguintes à prisão, Adam compareceu ao tribunal com a mesma expressão de ansiedade contida que exibira desde o começo. Embora tenha se declarado inocente, o juiz determinou que ele fosse mantido preso sem fiança, citando a gravidade das alegações e o potencial risco de fuga. A partir daí, a fase pré-julgamento tornou-se um processo meticuloso de construir ou contestar o caso da acusação. Os promotores analisaram horas de registros telefônicos, correspondências digitais e depoimentos de testemunhas. Eles também se apoiaram em avanços forenses, incluindo amostras de solo encontradas nas roupas de Adam e no porta-malas de seu veículo, que, segundo depoimentos de especialistas, poderiam ser compatibilizadas com o ambiente exato do trecho de mata onde as evidências foram descobertas. Os advogados de defesa rebateram afirmando que muitos itens eram circunstanciais e que a presença de certos materiais no porta-malas de um carro não necessariamente apontava para a culpa. No entanto, os promotores anteciparam tais argumentos e apresentaram dados de localização que posicionavam o telefone de Adam em uma correlação suspeitamente precisa com o local. Eles compilaram uma linha do tempo dos acontecimentos que abrangia não apenas a manhã do desaparecimento de Maddie, mas também os dias subsequentes, durante os quais o rastro digital de Adam parecia cuidadosamente silencioso. Combinado com as mensagens anteriores que indicavam tensão no relacionamento, a narrativa da acusação foi tomando forma. Eles argumentaram que Adam tinha tanto motivo quanto oportunidade. Alegaram que, quando Maddie o confrontou sobre questões mais profundas, possivelmente estresse financeiro, preocupações com custódia ou conflito pessoal, uma altercação escalou, culminando. A defesa, por sua vez, tentou desmontar a narrativa de motivo, retratando Adam como um pai preocupado, traumatizado pela perda repentina, que talvez tenha escolhido viver o luto de uma forma que poderia parecer suspeita a um observador externo. Ainda assim, conforme as moções pré-julgamento foram concluídas e o caso avançou rumo à seleção do júri, o sentimento público em Winona continuou a pender fortemente para a crença de que Adam era, de fato, responsável. Jornalistas, impulsionados por declarações de fontes anônimas próximas à investigação, relataram que uma testemunha-chave, possivelmente um amigo ou membro da família, teria se apresentado com informações sobre o comportamento de Adam no dia em que Maddie desapareceu, compartilhando relatos anedóticos de ligações urgentes, ausências sem explicação ou histórias contraditórias. Ao longo do processo no tribunal, a sala de audiência transbordava tensão. A acusação conduziu meticulosamente o júri por cada peça crítica de evidência, sinais do telefone, mensagens digitais, depoimentos de técnicos forenses e os resultados de testes avançados no solo e em matéria orgânica recuperados do veículo de Adam. Os advogados também chamaram especialistas para discutir uma provável janela de tempo de morte com base nos achados, fornecendo um intervalo que, em linhas gerais, se alinhava às horas imediatamente após Maddie ter sido vista com vida pela última vez. O núcleo emocional do julgamento, porém, veio dos amigos e familiares que testemunharam e falaram sobre a dedicação de Maddie aos filhos, destacando o quão improvável era que ela os abandonasse voluntariamente. Um argumento que contrariava as sugestões sutis da defesa de que ela poderia ter saído por conta própria ou encontrado um terceiro desconhecido.
Enquanto isso, a defesa tentou se concentrar na ausência de uma única peça incontestável de evidência direta, como um testemunho ocular ou uma linha do tempo em vídeo coerente que mostrasse Adam no ato. Eles sustentaram que dados de telefone podem ser mal interpretados, que comportamento suspeito não é sinônimo de culpa e que outros indivíduos não identificados poderiam ser responsáveis. Ainda assim, à medida que testemunha após testemunha descrevia a última vez em que Maddie foi vista e especialista após especialista conectava o rastro forense a Adam, o peso de sua situação se tornava impossível de ignorar. A opinião pública, antes um redemoinho de boatos, acabou se consolidando. Adam Fravel provavelmente enfrentava a possibilidade da pena máxima se fosse condenado. Em cada contra-interrogatório, a acusação destacou as inconsistências marcantes nas lembranças dele sobre os eventos, contrastando-as com registros telefônicos e relatos de pessoas que haviam interagido com ele. Um momento decisivo ocorreu quando o detetive responsável testemunhou sobre uma entrevista gravada com Adam na qual ele, aparentemente, mudou sua narrativa diversas vezes, inicialmente afirmando não ter saído de casa naquele dia, mas depois admitindo que talvez tivesse saído para dirigir e esfriar a cabeça. Embora a defesa insistisse que confusão e estresse poderiam facilmente levar a declarações contraditórias, a acusação classificou isso como uma evasão calculada destinada a encobrir um crime irreparável. Dia após dia, enquanto o júri ouvia, o peso das evidências parecia se acumular a favor da narrativa da acusação. Quando os jurados se retiraram para deliberar, o sentimento geral entre os observadores no fórum era de que as evidências haviam se empilhado de forma esmagadora em favor da acusação. Ao longo de alguns dias tensos, o júri examinou as peças, transcrições de depoimentos e horas de entrevistas gravadas. No último dia de deliberações, a notícia se espalhou por Winona de que um veredito havia sido alcançado. No dia da sentença, o tribunal voltou a ficar lotado, com uma atmosfera carregada de desfecho. Adam permaneceu visivelmente fechado, falando apenas quando solicitado pelo juiz. A pena aplicada ressaltou a visão do tribunal de que seu crime representava uma traição à confiança íntima que um dia o unira a Maddie. Por fim, Adam Fravel foi considerado culpado em 7 de novembro de 2024. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.